Sabe aquela ideia de que ficção científica é só sobre prever o futuro? Então, não é bem por aí. Na verdade, ela é quase um diagnóstico do nosso presente. Ela pega tudo que está rolando agora, as tecnologias, as tensões sociais, as nossas ansiedades, e projeta numa tela gigante para a gente conseguir enxergar com mais clareza para onde a gente pode estar indo. E isso joga a gente direto na pergunta que realmente importa. Afinal, que futuro a gente está construindo? Porque, vamos ser sinceros, o caminho não está traçado na pedra. Ele está sendo escrito agora, a cada escolha que a gente faz. E principalmente pelas escolhas que a gente deixa de fazer, pela inércia. Então hoje, a gente vai explorar exatamente isso. 3 cenários, 3 visões que funcionam como mapas para futuros possíveis. A gente vai ver o caminho da inércia, o risco real do colapso e a esperança de um redesenho total. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Esses gêneros que terminam com punk, eles evoluíram muito, sabe? Deixaram de ser só um nicho literário e viraram, na prática, ferramentas. Ferramentas bem poderosas para a gente entender a nossa relação, que é super complexa, com tecnologia, com poder e com a sociedade em si. Porque eles são bem mais do que só um estilo visual, né? São como lentes de aumento. Em vez de perguntar, e se a gente tivesse carros voadores? A pergunta aqui é outra. É tipo, ok, a gente já tem tecnologia para conectar o mundo inteiro, mas e agora? Quem está no controle disso? Quem está ficando para trás? Análise é sobre o hoje. E essa análise nos leva direto para o nosso primeiro cenário. O caminho padrão. Aquele que acontece se a gente simplesmente não fizer nada para mudar o rumo das coisas. Então, bem-vindos à inércia. Bem-vindos ao nosso presente cyberpunk. E tem uma frase de um usuário do Reddit que, olha, acerta em cheio. A vida real, ao que parece, é mais estranha que a ficção. E é exatamente essa sensação, né? A linha que separava a distopia da ficção científica e a nossa realidade, ela está cada vez mais borrada. O coração do cyberpunk está nessa frase: high-tech, low-life. Ou seja, alta tecnologia e baixa qualidade de vida. É um mundo com avanços tecnológicos inacreditáveis, mas que, na prática, não melhoram a vida de todo mundo. Pelo contrário, muitas vezes eles só aprofundam a desigualdade. E aqui a gente vê a parte do high-tech com uma clareza absurda. O poder está concentrado de um jeito impressionante. Pensa só. Toda a infraestrutura digital do planeta, o sistema nervoso da economia global está nas mãos de pouquíssimas empresas de nuvem, a maioria dos Estados Unidos. Elas dominam não só lá, mas na Europa também, criando uma dependência gigantesca. E aí, para ilustrar o outro lado da moeda, o low life, a gente tem esse depoimento. É de outro usuário do Reddit e é pesado. Ele diz que o bem-estar físico dele depende literalmente da vontade de uma corporação, porque a saúde dele está ligada a aparelhos controlados por uma empresa. A autonomia da pessoa é trocada por uma dependência corporativa. A vida dela na mão de uma empresa. E olha, os exemplos estão por toda parte. É só reparar. A gente vê a soberania corporativa, com empresas processando países porque uma lei atrapalhou o lucro delas. A gente vê o capitalismo de vigilância, com óculos inteligentes que fazem a gente questionar o que ainda é privado. A gente sente a desumanização tecnológica, aquela sensação de estar pelado sem o celular. É um tipo de feudalismo digital, onde trabalho, saúde, vida social, tudo depende de umas poucas plataformas. Mas, e se essa estrutura toda não aguentar o tranco? O que acontece quando essas cadeias de produção super complexas que sustentam o nosso mundo simplesmente arrebentam? Aí a gente entra de cabeça no segundo cenário, o do colapso, uma era de dieselpunk. O gatilho para esse colapso, geralmente, são as guerras por recursos. E não é só por petróleo, não. Hoje a competição é por tudo, desde os minerais raros que estão dentro dos nossos celulares até o controle dos nossos dados. Tem gente que chama isso de colonialismo de dados, porque repete os mesmos padrões de exploração do passado. E aqui está o pulo do gato. O problema não é só o que a gente tira da terra, é o que a gente deixa para trás. O lixo da mineração, por exemplo, é um dos maiores fluxos de resíduo do mundo. É um peso gigantesco, econômico, ambiental, que acaba definindo a geopolítica e criando o que chamam de zonas de sacrifício. E quando essa cadeia global, que é super frágil, finalmente se rompe, o que sobra é a estética dieselpunk, um mundo de escassez. A tecnologia vira outra coisa. É pesada, mecânica, enferrujada, gambiarra. É um mundo movido à força bruta e, como diz a expressão em russo, ao colapso sistêmico. Ok, mas nem a inércia distópica do cyberpunk, nem o colapso total do dieselpunk são sentenças. Existe uma terceira via. Só que ela não é um caminho passivo. Ela exige um redesenho ativo, intencional. Uma refatoração da nossa sociedade.
E é isso que a gente vai ver agora no nosso último cenário, a esperança solarpunk. A ideia do solarpunk é construir um futuro baseado em economia circular, em ecossistemas locais. Esse projeto da Universidade Carleton, por exemplo, não é só uma fantasia, é um plano de ação. Ele detalha passo a passo como uma cidade poderia se libertar da dependência global, desconstruindo o que já existe, reutilizando tudo o que for possível e criando coisas novas com materiais locais, biológicos. E a tecnologia no solarpunk não some, ela se transforma. Em vez de ser centralizada e controlada por poucos, ela vira descentralizada, comunitária. Um estudo de campo lá na Suíça já testou mercados de energia peer-to-peer, onde vizinhos compram e vendem a energia solar que geram uns para os outros usando blockchain. É a tecnologia a serviço da comunidade e não da corporação. E as ideias estão pipocando por toda parte. Tem projetos de estudantes de arquitetura que são verdadeiros manifestos solarpunk. A tecnologia BioRock, que usa o próprio oceano para cultivar material de construção sem carbono. A arquitetura vernácula, que resgata saberes antigos adaptados ao clima. Bioparques que tratam a água e viram espaços públicos. São projetos que, em vez de explorar, buscam curar os ecossistemas. Então, a gente tem esses 3 futuros na mesa. A inércia do cyberpunk, o colapso do dieselpunk e o redesenho do solarpunk. A grande questão que fica claro é, em qual desses caminhos a gente está agora? E a verdade, a grande sacada, é que esses não são futuros separados esperando a gente lá na frente. Eles são forças que estão competindo aqui, no presente. A gente já vive no mundo que tem elementos dos 3. A inércia cyberpunk é o nosso modo padrão, o medo do colapso dieselpunk está sempre nas manchetes, e os projetos solarpunk estão aí, brotando como sementes de um futuro diferente. E quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença fica gritante. A tecnologia cyberpunk, centralizada, corporativa. A do dieselpunk, reaproveitada, mecânica. E a do solarpunk, descentralizada e integrada com a natureza. A sociedade cyberpunk é a do high-tech e low-life. A dieselpunk da escassez e das facções. E a solarpunk, focada na comunidade. São 3 lógicas completamente diferentes operando ao mesmo tempo. No final das contas, a pergunta que esses gêneros fazem não é sobre o futuro, é sobre o agora. Inércia, colapso ou redesenho. A escolha é essa. Continuar no piloto automático, esperar tudo quebrar ou começar a trabalhar ativamente para construir uma alternativa. E aí, que história a gente vai querer escrever?